As células cancerosas apresentam diversas alterações nas suas funções e em diversos sistemas de sinalização intracelulares. O que são esses sistemas de sinalização? São sistemas que integram o meio extracelular, as condições do ambiente onde essa célula se encontra e fazem a comunicação entre a situação do ambiente e aquilo que é necessário que a célula utilize ou não utilize do seu material genético, de como que esse material genético vai ser utilizado para fazer frente aos desafios encontrados pela célula nesse ambiente em que ela se encontra. Então, isso inclui uma série de mecanismos intracelulares que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer. E podem envolver inclusive outras células que não são células propriamente cancerosas, mas células que mantêm contato próximo com o tumor, com o câncer. Então, já foi dito no outro vídeo que nos tumores, nos cânceres em geral, existe infiltração de células do sistema de defesa, principalmente linfócitos, macrófagos, mas também existem fibroblastos, que são células que produzem um tecido fibroso, principalmente de colágeno. Essas células infiltradas dentro do câncer, embora linfócitos e macrófagos sejam células do sistema de defesa, elas não têm a capacidade de gerar uma resposta imunológica contra as células do câncer. De um modo geral, quando o câncer já está formado, ou seja, tem um tamanho clinicamente importante, essas células de defesa não têm capacidade de atacar o câncer e destruir as células cancerosas. Pelo contrário, elas são ativadas dentro do tumor a produzir uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é caracterizada pela produção de uma série de proteínas e outras substâncias, como por exemplo o TNF-alfa, o TGF-beta, a interleucina 6 e produtos de atividade da enzima ciclooxigenase, que são principalmente as prostaglandinas. Todas essas substâncias são substâncias que ativam a inflamação no tecido. E essas substâncias dentro do tumor, elas acabam tendo um papel que é negativo para a sobrevivência do indivíduo. Por quê? Porque estimulam o crescimento e a progressão do câncer. Essas substâncias inflamatórias ativam, por exemplo, um fator de transcrição, que é uma proteína que existe dentro das células e que está relacionada não só com o desenvolvimento da resposta inflamatória, proliferação, por exemplo, das células de defesa, mas também proliferação de qualquer célula em qualquer tecido e também com a inibição do processo de morte celular geneticamente programada. Então, essas células do sistema de defesa infiltradas dentro do câncer ativam o tal fator NF-κB que estimula a proliferação das células do câncer. Além disso, o fator NF-κB estimulado pelas substâncias inflamatórias também acaba levando a uma diminuição da capacidade de morte das células do câncer, ou seja, elas se tornam mais resistentes a qualquer tentativa de tratamento, que é basicamente o tratamento que poderia levar à morte das células, né? Excetuando o tratamento cirúrgico dos tumores sólidos, que é a única maneira que se pode ter uma chance maior de cura do câncer. Justamente a única possibilidade seria, através de algum tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, provocar a morte das células do câncer, mas com a reação inflamatória dentro do câncer, as substâncias inflamatórias ativam nas células cancerosas o fator NF-κB, que dificulta então a morte dessas células, torna a morte mais difícil. Então,
o fator NF-κB estimulado pela inflamação leva à proliferação das células do câncer, mas também à sua resistência aos tratamentos de quimioterapia, radioterapia ou outras formas de tratamento também mais modernas. O fator NF-κB ele também tem outras implicações através de uma série de proteínas e enzimas que têm a sua produção e a sua atividade aumentadas pelo fator NF-κB, ele acaba promovendo a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos que acabam nutrindo melhor o tumor, e isso ocorre então a partir de vasos sanguíneos que passam perto do tumor. A célula cancerosa produz, por estímulo do fator NF-κB, substâncias que atraem os vasos sanguíneos para o próprio tumor. Então, o vaso sanguíneo passa ali perto, essas substâncias produzidas pelo câncer alcançam a estrutura do vaso sanguíneo e determinam a formação de um broto de vaso sanguíneo a partir do ramo principal daquele vaso, ou seja, como se fosse o ramo de um galho crescendo em direção ao câncer, levando então sangue para nutrir as células do tumor. Então, o NF-κB ativado pela inflamação tecidual também acaba promovendo a formação de novos vasos sanguíneos para nutrir melhor o câncer que está crescendo. Outra característica do fator NF-κB também é a capacidade de crescer invadindo o próprio órgão onde o tumor está instalado. Isso ocorre porque o fator NF-κB também determina a produção de uma série de enzimas, como as metaloproteinases, colagenases, que vão destruir o tecido fibroso que envolve o tumor ou que separa as células do câncer do tecido sadio, e aí então as células, além de proliferarem, vão produzindo essas enzimas que vão destruindo o tecido fibroso em volta da célula, e com isso ela consegue invadir cada vez mais o tecido onde o câncer está instalado e onde ele está crescendo. Mas o aumento da inflamação no tecido também ativa uma outra proteína dentro da célula cancerosa, que é o fator STAT3. O fator STAT3 tem a capacidade de ativar também o fator NF-κB, então ele contribui indiretamente para a proliferação das células cancerosas, para a formação de novos vasos sanguíneos, para a invasão e formação de metástases também, que para formar metástase é preciso invadir os vasos sanguíneos que estão dentro do tumor. As células perdem a capacidade de adesão, as células cancerosas, elas caem dentro da corrente sanguínea e circulam pelo corpo e vão se fixar em algum outro órgão, dando origem a focos secundários do câncer. Então, o fator STAT3 é também estimulado pelas substâncias inflamatórias produzidas pelas células do sistema de defesa que estão dentro do tumor e são ineficazes para destruir o câncer, e ele então vai contribuir para todo esse processo. Além disso, o fator STAT3 ele também vai estimular uma outra proteína dentro das células cancerosas que é chamada de fator IF1-alfa. O fator IF1-alfa é importantíssimo, é um dos mais importantes para a produção de novos vasos sanguíneos para nutrir o tumor. Então você vê que diretamente, através da sua ação sobre o material genético da célula cancerosa, o fator STAT3 contribui para a proliferação, para a formação de novos vasos sanguíneos, para a invasão do tumor no tecido, para a formação de metástases, mas ele também atua indiretamente, estimulando o fator NF-κB, que tem tem a capacidade também de estimular todos esses processos da progressão do câncer, e também indiretamente estimula a formação de novos vasos sanguíneos a partir da ativação de uma outra proteína, que é o fator IF1-alfa. Como se não bastasse tudo isso, a coisa vai se complicando, porque o fator STAT3 ele também é capaz de ativar uma outra proteína dentro da célula, que é o fator E2F. O fator E2F
atua diretamente também estimulando a proliferação da célula cancerosa, mas também é capaz de ativar o fator IF1-alfa, que é importantíssimo para a formação de novos vasos sanguíneos. Então, assim, o que a gente pode entender desse processo é que existe uma redundância em diversos sistemas de proteínas e enzimas dentro das células, que são sistemas voltados para a proliferação, para a formação de vasos sanguíneos, para a formação de metástase e para a inibição da morte celular, e todos esses sistemas são redundantes, quer dizer, uma proteína acaba ativando a outra que tem o mesmo efeito final. Então, é como se fossem sistemas de ativação mais ou menos num formato de uma cebola, que tem várias camadas, e uma via dessas acaba ativando uma outra proteína que vai estimular uma proteína numa camada mais profunda e que também vai ter um efeito sobre uma outra proteína, e elas vão se ativando mutuamente, contribuindo para todo esse processo do crescimento e da invasão do câncer, da formação de novos vasos sanguíneos para alimentar o crescimento do tumor. Então a gente vê o quanto que é difícil tentar atuar por exemplo, diminuir a proliferação da célula cancerosa ou estimular a morte das células através de um tratamento qualquer, ou bloquear a formação de novos vasos sanguíneos, bloquear a formação de metástases, a disseminação da doença para outros órgãos, porque são muitas proteínas e enzimas envolvidas nesses mesmos processos, todas ao mesmo tempo. E isso leva a uma impressão de minha parte de que será possível, talvez, alcançar um êxito maior se, em vez de atuar em uma única proteína, que é o que os tratamentos atuais, os mais modernos, fazem. A quimioterapia tóxica, citotóxica, que era a primeira modalidade de tratamento do câncer depois da radioterapia, é uma terapia que usa drogas que são capazes de atacar o material genético da célula, de qualquer célula, mas tendo alguma seletividade, ainda que muito parcial, para atuar em cima das células cancerosas. Porque o material genético das células cancerosas ele está com uma frequência maior, mais exposto, porque as células do câncer elas estão proliferando mais rápido do que as células do tecido onde o tumor se encontra. De modo geral é assim. Embora nem todas as células do câncer estejam se multiplicando ao mesmo tempo, mas a gente sabe que quando as células estão se multiplicando, células normais ou cancerosas, o material genético ele é desenrolado de estruturas de proteínas e enzimas que protegem a molécula. Então, na hora que a célula vai se multiplicar, o material genético tem que ser desenrolado dessas proteínas, fica exposto para ser feita uma cópia da molécula do DNA que vai passar para a célula filha. Então, a quimioterapia citotóxica usa drogas que são muito lesivas para o material genético, na esperança de destruir o material genético dessas células cancerosas a ponto de elas não conseguirem mais sobreviver. Infelizmente, parte das células do câncer não está em processo de multiplicação, elas são resistentes a esse tipo de tratamento. Mesmo com o tratamento em ciclos, onde o uso desses medicamentos da quimioterapia é repetido periodicamente, não se consegue matar todas as células do câncer, então ele acaba desenvolvendo novamente, crescendo novamente algum tempo depois. Então, conhecer melhor todo esse processo, né, das alterações celulares no nível molecular, das proteínas e enzimas, que têm a sua atividade perturbada no câncer e que acabam levando então a maior proliferação da célula cancerosa, formação das metástases e a diminuição da suscetibilidade à morte das células do câncer, talvez fosse possível
ter algum controle da proliferação e uma diminuição da disseminação do tumor, embora isso também não signifique a cura do câncer, mas seria uma possibilidade. Infelizmente não foi testada. Mas para ser testada, seria necessário não atuar apenas em uma dessas proteínas, e sim várias delas ao mesmo tempo, mas muito provavelmente com algum tipo de medicamento ou substância que não tenha um efeito muito intenso de bloquear essas proteínas. Por quê? Porque elas existem normalmente nas outras células e desempenham suas funções nos tecidos normais. Se a gente tenta bloquear totalmente essas proteínas, a atividade delas, isso vai gerar efeitos colaterais graves em vários outros tecidos. Então, mas em vez de atuar em apenas uma com uma droga muito potente, talvez fosse possível atuar em várias dessas proteínas com substâncias que não bloqueiem totalmente a atividade delas, mas que tenham uma diminuída na atividade. Isso a gente já conhece de alguns produtos, como por exemplo as substâncias polifenólicas, muitas delas têm a capacidade de inibir o fator NF-κB. A gente vê que algumas outras têm a capacidade de inibir a proteína ZEB1, outras têm a possibilidade também de atuar inibindo a proteína STAT3, só que todos esses estudos foram feitos em células, no laboratório, comparando então os efeitos dessas substâncias em células do câncer ou em células normais do mesmo tecido. Então comparam, por exemplo, qual é o efeito dessas substâncias em células normais da próstata e comparam com os efeitos dessas mesmas substâncias, nas mesmas concentrações, em células do câncer de próstata. A partir daí é possível identificar que algumas dessas substâncias têm um efeito seletivo sobre as células do câncer, ou seja, elas têm a capacidade de bloquear a proliferação ou provocar a morte das células do câncer numa concentração que não é capaz de afetar as células normais daquele tecido. Isso abre a possibilidade para um tratamento que tenha menos efeito colateral, que seja menos tóxico, que tenha menos efeito nas células normais e mais efeito nas células do câncer. Essa é uma possibilidade que já tem sido sugerida por alguns poucos pesquisadores mundo afora, mas é muito difícil fazer pesquisas clínicas com esses produtos por uma série de motivos. Primeiro, não existe interesse de financiamento dessas pesquisas por parte da indústria farmacêutica, que é uma grande patrocinadora das pesquisas de tratamento de câncer no mundo todo. E por quê? Porque essas substâncias, de modo geral, que atuam em várias dessas proteínas alteradas no câncer, são substâncias naturais presentes em alimentos e essas substâncias são encontradas normalmente na natureza e não existe uma possibilidade de patentear esses produtos. Então, o que a indústria farmacêutica às vezes faz é tentar fazer uma pequena alteração na molécula da tal substância. Então, existe, por exemplo, uma substância, vamos supor, no extrato vegetal conhecido como silimarina. E aí então a indústria farmacêutica tenta modificar a molécula, ou seja, pega uma substância natural e faz uma pequena modificação na molécula para poder patentear essa nova substância. Isso nem sempre funciona, são poucas as pesquisas também que são feitas nesse sentido, mas existe então a possibilidade de, num futuro, com pesquisas de um modo geral financiadas por governos que não têm essa necessidade de um retorno financeiro imediato como a indústria farmacêutica tem, e talvez a partir daí seja possível desenvolver novos tratamentos para enfrentar o câncer fora de possibilidade de cura de uma maneira diferente. Em vez de tentar exterminar as células do câncer, tentar controlar as células do câncer para evitar o seu crescimento excessivo, a destruição do tecido onde o câncer se encontra e a formação e crescimento de metástases em outros órgãos. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.